JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um jovem que tem como palavra de ordem a superação e que levanta a bandeira da doação de órgãos. Ele foi diagnosticado ainda bebê com fibrose cística, uma doença grave que afeta o pâncreas. Da infância à vida adulta, teve que se submeter a rigorosos tratamentos no Brasil e no exterior, sem ter uma vida normal. Aos 24 anos, ou seja, um ano atrás, fez um transplante e hoje é estudante de arquitetura, faz academia, passeia à vontade pela cidade e vai até começar a jogar tênis. Falo de Pedro Duzete. O seu caso é conhecido na cidade, né, Pedro? Um que pouco acho que é o já. único, né? É um pouco. É um prazer estar aqui com você e falar também um pouco do transplante, que é um assunto ainda cru no Brasil e divulgar um pouco a doação de órgãos. A gente tem ouvido muito, ainda é pouco, né, Pedro? Com certeza. A verdade é essa. Como é que, assim, em rápidas pinceladas, como é que sua santa mãe descobriu que era isto, que era essa doença? Bebê, mais ou menos meses? Um bebê, uns 9 meses, e eu estava muito doente, estava no hospital internado na época, e eu tinha vários sintomas que a minha mãe achava que aquilo não estava normal, com certeza. E a minha mãe foi perguntar para minha tia, que também é médica, e as duas pesquisaram um livro pelos sintomas, qual seria a doença. E a minha tia descobriu que foi a mucoviscidose, na época o nome da fibrose cística. Então a minha mãe recorreu ao médico e ele falou, olha, para ter a definição, para ter a certeza da doença é fazendo o teste do suor. Que eu soube que a época era uma barbaridade. Como é que era, Pedro? Colocava o bebê dentro de um saco e deixava ele plástico. Não vou falar que seria um saco de lixo, plástico, mas quase isso. Mas deixava o bebê suar e aí o suor identificava e foi quando teve a certeza da doença, né? Que loucura. E aí você, então, fez vários tratamentos no Brasil e aí até que vocês pesquisaram e Boston era o maior centro de tratamento específico dessa doença. Isso. A minha mãe era dentista, ela deixou de ir nos congressos de odontologia e chegou a ir-nos de médico para pesquisar onde seriam os centros. E você se cuidou lá, Pedro? Como é que foi isso? Eu fui com 4 anos de idade, era inverno, a minha mãe conta, eu não lembro muito bem disso, mas na época era uma pasta de ferro de vários arquivos dos exames e eu no colo da minha mãe. E aí nós fomos e ela foi no médico, o Dr. Andrew Collin, que hoje não é mais meu médico, mas é um amigo da família. Com certeza. E foi quando começou o tratamento, a minha mãe teve a possibilidade de adquirir medicações, aparelhos que na época não tinha no Brasil, alguns eu não tenho até hoje, e dar esse tratamento melhor, que na época ninguém poderia ter, poucas pessoas tinham. Quantas vezes ao ano vocês precisavam ir para lá? Nós íamos de 2, 3 vezes por ano, ficava mais ou menos uns 10 dias. Na época que eu tinha já uns 10 anos, meus amigos achavam que eu ia só passear, mas não era bem assim. Eu ficava mais no hospital e às vezes, quando podia, um dia de lazer. Pois é, Pedro, porque se a gente parar para pensar, você não teve infância. Tive, mas muito pouco. Acho muito que pouco. Era mais em casa, reservado, passando medicações e realmente eu não tive o lazer de ir para a rua para brincar, casas de amigos. Bola, essa coisa toda. Aí eu soube também que sua mãe montou um home care. Isso. Como minha mãe é da área de saúde, ela sabe como é o hospital e mesmo que seja o melhor hospital do mundo, tem um certo risco de infecção. Como eu já tinha uma infecção generalizada,
uma a mais era um risco maior. Um risco, verdade. Então, acho que como chama, um espirro já podia fazer uma barbaridade. Tanto que ela montou o home care e vinha uma enfermeira pegar a veia, passar medicação, a minha mãe também tomava conta. Eram 3 medicações diárias, então uma era às 5 da manhã, a última era 11 horas da noite, então minha mãe nem dormia, ficava o dia inteiro acordada, passando as medicações. E era isso bem do espirro, então se alguém estava com resfriado, nem pisava o pé em casa. Não podia nem chegar, porque chegou uma época que você precisava de oxigênio 24 horas por dia. Isso foi alguns meses antes do transplante. Do transplante, uns 4 bem meses. recente já. Sim, uns 4 meses antes do transplante. Eu fiquei realmente muito mal e eu não saía mais de casa. Se saísse era com oxigênio e numa cadeira de roda. Andar em casa, do meu quarto ao banheiro, era um esforço grande, amarrar sapato, tomar banho também. Que coisa, porque eu sei que uma das partes mais afetadas por essa fibrose cística é a questão da respiração, né, Pedro? Sim. Além do aparelho digestivo, biliar... O pulmão é o mais afetado, né? E o aparelho respiratório meu era realmente totalmente bloqueado para respiração. Então, para mim era um esforço grande andar. Minha oxigenação era de uma pessoa normal é 95, 97, a minha era 85. Nossa. Já nesses 4 últimos meses. Então, estava muito difícil. Eu avalio. Eu estou achando, entrevistando você, eu estou achando uma coisa tão bacana. Eu não sei se hoje você, não é só porque você hoje é uma pessoa feliz, não preciso nem perguntar se é, né, Pedro? Mas você está contando isso tudo com um brilho nos olhos. Sabe, como quem diz, eu venci, olha, foi isso, mas eu tô só observando o seu jeito e você não está contando de uma maneira como se tivesse sido uma tristeza, uma derrota na sua vida, uma tragédia, uma coisa horrorosa. Acho que esse espírito seu lhe ajudou muito também, não foi? Até às vezes eu encontro amigos da minha mãe que acompanharam toda a trajetória e falaram, nossa, você mudou 100%. A cor do lábio tá mais vivo, verdade, você tá mais vivo, tá mais corado. Porque realmente eu, não só nos últimos meses, mas nos últimos anos antes do transplante eu estava realmente muito mal, né? Agora sim, você se agarrou em que para superar isso? Qual foi a tua força maior? O que conduziu a você ter tanta... Você tinha muita fé? Você sabia que ia ficar bom? Então, não. Na verdade, fé... Eu sou de família católica, mas não pratico de ir à missa. Eu tinha esperança de vencer. Eu cheguei até a ver um filme, um documentário de uma menina na Austrália que conta até que as pessoas com fibrose cística vivem até no máximo 19, 20 anos. E eu falei, poxa, eu já estou com 23 na época, eu já estou um pouquinho acima da média, mas eu posso chegar mais a 30, 40, 50 anos. É lógico, até a 100 agora. Mas acho que após o transplante, realmente eu até me agarrei na fé. No dia da cirurgia, eu estava com a medalha milagrosa na mão e hoje em dia eu até levo ela na pulseira. Isso mesmo. Então, acho que agora realmente a fé, e acho que eu tinha fé, mas estava adormecida essa fé. Estava mais com a esperança mesmo de ter uma vida longa. Nossa, mas com certeza absoluta. E você tem que se apegar a alguém, alguma coisa. Você se apegou na tua fé e te carregou, né, Pedro? Sim. Agora, por que demorou tanto para você fazer o transplante, Pedro? O transplante não é
a primeira opção no tratamento e nem a cura, Clara. O transplante ele chega na hora que o paciente realmente está no estado grave, com uma função pulmonar de 20% a 30%, que é considerado para os médicos realmente grave, e era como eu estava, saturação muito baixa e o oxigênio 24 horas por dia. Então, realmente... Quer dizer, antes não era o momento, não que você estivesse em fila ou coisa que o vale, é que não era o momento. Isso. Não é? Tá certo. E foi muito difícil a recuperação pós-operatória? Foi pulmão, né? Depende do paciente, mas acho que no meu caso não foi tanto, assim. Mais uma demonstração de milagre, vamos falar assim. Merecimento. 20 dias eu já estava fora do hospital, foram 7 dias de UTI. No dia seguinte da cirurgia eu já estava mexendo no celular. Olha e só. Sentado, já comendo. No outro dia já me colocaram para andar. Então foi uma recuperação rápida, com algumas dores e tudo mais, mas nada a reclamar do que eu tinha antes, né? Com certeza. Não tinha o direito de reclamar. Já tinha a consciência plena de que o pior já havia passado. Com certeza. Nós estamos já no finalzinho do nosso tempo, passa muito rápido, ainda mais quando o papo é tão interessante, tão importante quanto foi a sua vida. Essa sua vida nova, você vai ser muito feliz, sabe, Pedro? E eu queria que você deixasse, então, aos nossos amigos de casa uma mensagem de valor à vida. Sabe? Porque o quanto você valorizou, você parar hoje e dizer assim, se não tivesse sido tudo isso, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem de valor à vida para os nossos amigos. Eu acho que é o valor da vida é doar os órgãos, quem pode. Se pode e tem como fazer isso, deixa escrito, fala para a família, porque realmente salva uma vida. E a minha foi salva e eu acho que isso é importante, continuação, é uma continuação da vida. Infelizmente alguém foi embora, mas a outra pessoa não foi, está continuando e acho que é uma responsabilidade minha carregar um pulmão novo e continuar mais ainda. Pedro, muito obrigada pela tua presença, viu? Você obrigado é um vitorioso. Mesmo. Muito obrigado. E Deus te abençoe. Aqui, daqui pra frente, só flores. Obrigado, tá? Clara. JB, pra você também, querido. Um beijo, até o próximo programa. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be